Oi, vamos lá para mais uma resolução. Eu vou fazer esse exercício 13 de duas formas diferentes, tá bom? O que é legal nesse tipo de lista de exercício para essa matéria? É você perceber relações entre grandezas, que em alguns momentos existem relações em que as grandezas são diretamente proporcionais e em outros momentos elas são inversamente proporcionais. É legal perceber isso. Ô Ivo, como assim diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu compro mais garrafas de água no supermercado, eu gasto mais dinheiro. Isso é uma relação diretamente proporcional. Quanto maior o número de garrafas, mais dinheiro eu gasto, né? Eu estou pensando no mesmo tipo de água, tal, sem desconto, mas é isso aí. Quanto mais garrafas eu compro, mais dinheiro eu gasto. Isso é diretamente proporcional. Agora, um exemplo de inversamente proporcional. Quanto maior o número de pedreiros fazendo uma obra, menor o tempo para a obra acabar. Teoricamente ele é menor, né? Se os pedreiros não ficarem conversando muito, teoricamente é menor. Quanto maior o número de pedreiros, menor o tempo. Isso é uma relação inversamente proporcional. Gente, é muito legal nessa lista você perceber isso. Eu coloquei já alguns dados aqui, ó. O pneu da bicicleta é representado pela linha em preto. Tem raio 30 centímetros, estava no enunciado. A catraca da bicicleta é o verde, tem raio 3 centímetros. E a coroa da bicicleta, que é aquela parte ligada ao pedal, tem raio 12 centímetros e a frequência de rotação é 40 RPM. Oi, Ivo, mas fala esse negócio de inversamente proporcional, diretamente proporcional. Aqueles exercícios que tinham a tabela. Quando você analisou uma conexão que existe, por exemplo, entre o verde e o azul. Esquece por enquanto o pneu preto. Entre o verde e o azul, que tem dois eixos de rotação. Você viu, ó, um eixo de rotação aqui em preto e outro eixo de rotação aqui em azul, né? Tem dois eixos de rotação para esse tipo de conexão. Quanto menor o raio, o verde tem raio menor, maior é a frequência de rotação. Mais voltas a cada minuto ou mais voltas a cada segundo, aquela polia vai completar se ela tiver menor raio. É isso, né? Isso é uma ideia de inversamente proporcional. Ivo, mas aí, como é que eu resolvo? Como é que eu posso resolver? Daqui a pouco eu vou mostrar um outro jeito de visualizar também resultados da tabela. Os resultados da tabela, eles fazem você perceber essas ideias do que é diretamente proporcional e inversamente proporcional dos exercícios anteriores. Olha como fica a regra de 3. Olha o que eu fiz. 12 centímetros, 40 RPM. Tudo bem, peguei do azul. E no caso do verde, 3 centímetros, olha lá, uma frequência F que eu não sei quanto vale a frequência da catraca verde, né? Mas e aí? Como é que eu faço? Se as grandezas fossem diretamente proporcionais, o que não acontece aí, a gente multiplicaria em cruz. Como elas são inversamente proporcionais, eu multiplico em linha. Como assim? Olha o que eu fiz para você entender o que é multiplicar em linha. 3 vezes f é uma das linhas, igual a 12 vezes 40, que é a outra linha. É assim. Isso quando são inversamente proporcionais, a gente multiplica em linha. E a gente vai encontrar uma frequência aí, ó, 3 vezes f dá 480, a gente vai encontrar uma frequência de 160 RPM. Oi, Ivo, mas como é que eu percebo que são inversamente proporcionais? Uma das maneiras de perceber que são inversamente proporcionais é você realmente fazendo os exercícios anteriores, de tabela, né? Aqueles da tabela tal. Mas será que você não consegue, olhando para essa figura, imaginar esse movimento? Que realmente, quanto menor o raio, mais voltas a polia dá. Nesse caso, a polia é a catraca verde da bicicleta lá. Está representado pela catraca. Será que você não percebe? Acho que você consegue visualizar isso aí. Mas tá bom. A frequência, então, verde 160 RPM é o que eu vou colocar lá no meu desenho, para o meu desenho ficar mais bonitinho. Olha lá. Um pouquinho mais completo. Tudo bem.
Então a gente analisou um tipo de conexão com dois eixos diferentes, como aconteceu entre o verde e o azul. Agora, eu quero analisar essa conexão que existe entre o pneu e a catraca. Você viu que aí só tem um eixo que tanto o pneu como a catraca giram ao redor só desse ponto preto? É o mesmo eixo, é o único ponto preto. O que é que eu sei desse tipo de conexão que eu aprendi nos primeiros exercícios dessa lista? Por exemplo, uma das coisas que eu sei é que a frequência é a mesma. Ah, meu, se a frequência é a mesma e a frequência do verde é 160 RPM que a gente acabou de calcular, do preto também, do pneu em preto, né, também vai ser 160 RPM. Gente, é isso aí. Agora eu vou fazer a conta para o pneu em preto. Uma primeira conta que eu vou fazer só para o pneu, aquelas continhas que a gente fez na lista 2, quer ver? Uma primeira conta, e na lista 1 também, uma primeira conta que eu vou fazer é essa daqui, ó. 160 rotações em 60 segundos. Por quê? Né? E aí eu vou descobrir o período T em segundos. Por que a minha opção por isso? Porque ele quer em metro por segundo. Então eu resolvi fazer uma relação com o segundo aí. Descubra o período, foi o que a gente fazia na primeira lista, né, desse assunto. 160t igual a 60, passa dividindo e simplifiquei já esse período da 3 sobre 8 segundos. O que o cara quer é a velocidade V de um ponto qualquer do pneu, quer dizer, da periferia aí do pneu. Olha lá, 2πr sobre t, não é? Ivo, como assim? É o ΔS de uma volta e o tempo de uma volta, e é uma das equações também que a gente viu lá na aula de equações. Vamos substituir, o π é para substituir por 3, o período a gente acabou de achar que é 3 oitavos, o 3 oitavos você vai inverter multiplicando, né? E aí corta o 3 com 3, olha lá. Termina essa continha, vai dar velocidade de 4,8 metros por segundo. Gente, é a lista de exercícios mais legal para você começar a perceber que em alguns momentos você usa a ideia daquilo que é diretamente proporcional ou inversamente proporcional e como usar isso. É muito legal esse tipo de trabalho mental, sabe? De raciocínio. Então aqui, por exemplo, eu optei em não usar nenhuma fórmula diretamente. Eu optei em usar a ideia do que são grandezas inversamente proporcionais. E aí? Mas eu quero fazer mais um tipo de resolução para esse exercício. O outro tipo de resolução para esse exercício é pensar que em uma associação entre o azul e o verde, do jeito que estão aí, em que o verde gira ao redor de um eixo e o azul gira ao redor de um outro eixo, de um outro centro, é que em casos como esses, a gente tem a velocidade escalar da periferia, quer dizer, da borda na catraca, é igual à velocidade escalar na borda da coroa. V verde igual a V azul. E aí eu escolhi uma das equações que fazem parte lá das nossas equações de V, escrevi 2πrf igual a 2πrf, né, para o verde e para o azul. Corta o 2π com 2π. Agora, gente, isso que você encontra aqui, R vezes F igual a R vezes F, R vezes F do verde igual a F vezes F, nossa, R vezes F do verde igual a R vezes F do azul, é isso que a gente fez aqui, ó, no fundo, ó, é o 3 vezes, é isso aqui, ó, quando a gente fez aquela coisa das grandezas inversamente proporcionais. Legal, olha lá como vai ficar. No fundo igual, ó, 3F igual a 12 vezes 40, igualzinho a esse 3F igual a 12 vezes 40. Tá aí. E aí, ó, dá 160 RPM. O resto da resolução eu fiz igualzinho. Coloquei aqui os 160 RPM. Para o tipo de associação entre o verde e o preto, a gente tem a mesma frequência e o desenvolvimento restante é igualzinho. É o mesmo desenvolvimento matemático. Gente, é isso aí. Valeu, valeu, valeu.
e até a nossa próxima resolução.